Seguinte, hoje é segunda-feira, planejei nada, absolutamente nada. Se eu não me engano, é Dia das Mães, final de semana que vem. Tem umas coisas pra resolver, talvez até o final do dia eu faça assim, sei lá, um checklist das minhas pendências. E aí eu coloco elas numa ordem de prioridade, porque eu só acordei essa semana assim, tô só vivendo. Não sei o que eu vou fazer, não. Eu ia trabalhar e cuidar da minha vida. Mas eu tô também tentando romantizar um pouco a minha vida, né? Então a gente tem que fazer as coisas acontecer. Tchê! Agora são 11h40 da noite. Eu tava há pouco tempo atrás choramingando em áudio pra uma amiga minha, falando que eu tava inspirado pra gravar um vídeo, só que era tipo assim, no meio do horário do trabalho, umas 2, 3 horas da tarde. E aí eu não ia conseguir gravar, não ia dar tempo de parar tudo pra gravar porque eu tinha coisa pra fazer. Eu falei, beleza, eu vou fazer isso depois. E aí chegou depois, que foi depois, logo depois que eu saí do trabalho. Assim que eu desliguei tudo, ao invés de eu, sei lá, botar a câmera na minha frente e gravar, eu deitei na minha cama e eu fiquei lá descansando. Assim, tudo bem, eu acho importante, né? Eu precisava dar uma desligada mesmo, assim, ficar uns 15 minutinhos sem fazer nada, que é muito bom, né? Eu trabalho com criatividade, a gente precisa do ócio pra gente poder se manter são. Só que daí eu acabei cochilando, fui acordar umas 10 e pouco, e aí eu fiquei um pouco chateado, né? Porque tipo assim, esse canal aqui é uma coisa que eu tô que mais do que as outras coisas, de tudo que eu já fiz na vida, eu queria levar pra frente. Na hora do almoço, eu achei um vídeo na minha, eu achei um vídeo na minha timeline do YouTube com o título Recomeçando Minha Vida aos 32, da Lívia Lobo. Eu botei pra assistir, assim, esperando nada, e simplesmente um vídeo muito legal, porque eu me senti pessoalmente atacado naquele vídeo. Todos os aspectos que ela comentou que ela queria mudar, era uma coisa que eu também queria mudar, uma coisa que refletia em mim. Nossa, eu fiquei abismado com a paridade dos tópicos que ela foi levantando, que eu tive que parar o que eu tava fazendo pra começar a anotar, porque eu queria comentar aqui também. Enfim, a primeira coisa de todas é que
é sobre como ela foi super bem articulada, sabe? Isso é uma coisa que pra mim tem me incomodado muito ultimamente, que é o fato de que eu não sei expor os meus pensamentos do jeito que eu quero, eu não sei formalizar com palavras, assim, as coisas que eu tô pensando, e às vezes eu demoro muito pra eu formular uma frase, às vezes eu preciso dar uma resposta direta pra uma pessoa e eu não tenho assim na lata, é uma coisa que me dá um pouco nos nervos. Às vezes eu não sei o que eu tenho que fazer pra melhorar isso, sabe? Eu já pensei até em fazer curso de oratória e curso de... Não sei, se você vê, eu sempre recorro a curso, né? É sempre alguma coisa assim, pedindo pra alguém me ensinar. Eu acho que deve ter algum problema aí também, porque antigamente eu procurava fazer as coisas por mim mesmo e aprender sozinho, eu era muito mais autodidata nesse quesito, mas hoje em dia a primeira opção que tá vindo na minha cabeça é tipo, eu preciso fazer um curso, não sei o que lá. Esse eu acho que é um paradigma que eu preciso quebrar em mim de novo. Esse é um pensamento que eu acho que eu deveria voltar a não ter. Sei, assim, vocês estão vendo o vídeo agora, tá tudo cortadinho, vocês estão vendo, não tem os gaps entre os tempos que eu fico muito tempo sem falar, mas de verdade, tem vezes que eu ligo a câmera e eu fico 3 minutos calado até eu falar a primeira palavra. Ou eu fico 3 minutos sem falar nada entre uma frase e outra, porque eu tô aqui pensando. E não é porque eu não quero só falar besteira, não é porque eu quero evitar de falar besteira. Óbvio que eu penso 2 vezes antes de falar, mas eu queria que a minha resposta, o jeito que eu crio as falas fosse muito mais dinâmico, sabe? Sei lá, eu sinto que eu tenho muito a desejar nesse aspecto intelectual. Não tem nada de errado com isso, sabe? Mas é uma coisa que eu ultimamente tem me incomodado, porque eu acho que há lugares que a gente só chega se a gente sabe conversar, se a gente sabe lidar com as pessoas e se a gente sabe dizer o que tá pensando sem medo, sabe? Nesse vídeo ela apontou várias. Agora eu vou entrar nos tópicos que ela comentou, que ela queria mudar da vida dela, né? Ela falou que ela queria mudar aspectos pessoais, de trabalho, relacionamento, fashion e intelectual. E aí depois eu fui ver que outras pessoas também estavam fazendo a mesma coisa. Isso está se tornando uma onda aqui no YouTube. Eu tô vendo muitos vídeos sobre isso, né? Todos provavelmente engatilhados por uma mesma pessoa, que eu não vou saber quem que é agora, mas alguém começou com isso e todo mundo decidiu fazer e eu achei isso o máximo. Só que uma coisa que me pegou é que assim, essas pessoas elas já chegaram aqui com um plano, né? Elas têm um plano. Eu, pra mim, tenho muito essa dificuldade de saber o que eu tenho que fazer pra mudar tal coisa, né? Aí o que eu fiz? Vendo esse vídeo, enquanto ela falava, eu anotei também o que eu vinha na minha cabeça que eu pensava que fosse me ajudar, sabe? Ela falou por último da parte intelectual, mas como eu já relei nesse assunto, eu vou voltar, vou continuar falando aqui. Que é o seguinte, eu queria muito poder ter um pensamento mais crítico sobre as coisas, sabe? Não que eu sinto que eu tenho uma opinião, mas eu não sei formalizá-la, eu não sei, não é impor a palavra, mas eu não sei compartilhar com as pessoas o que eu tô pensando da maneira que eu tô pensando. Enfim, é uma dificuldade de construir. Nesse mesmo vídeo, eu tô com muita dificuldade de colocar em palavras isso que eu tô querendo dizer, sabe? Isso me frustra muito. Assim, eu tava cansado de só esperar pra ter a ideia pra eu jogá-la pro mundo. Eu tava me sentindo parado. Eu acho que se eu não tivesse botado pra gravar, acho que eu nunca parado pra analisar essas coisas. Outras coisas, vamos continuando no tópico, coisas que eu queria mudar em mim, é que eu queria muito ler livros. Queria muito, né? Se eu quisesse muito, eu tava lendo livros. Será? Eu tenho uma dificuldade imensa desde que eu... Igual a Lívia disse no vídeo dela, acho que a última vez que eu li um livro foi no ensino médio, parte de livro na faculdade, mas, sabe, foram livros que eu li só por pura obrigação, não foi porque eu queria melhorar a minha linha de pensamento, meu raciocínio, não era nada sobre autodesenvolvimento, não era sobre como eu poderia melhorar a minha mentalidade e essas coisas. Uma amiga minha, ela me presenteou com um livro no começo desse ano, que ela se mudou pra cá, de volta pra minha cidade. Ela tinha ido embora e voltou. E aí a gente tava com uma conversa de que eu queria começar a ler. Ela me recomendou um livro que era fácil, que era esse aqui, que é o Tudo Sobre Amor, da Bell Hooks. E lindo esse livro, aliás, né? Eu amei a capa.
Só que agora você me pergunta se eu li isso aqui. Eu abri o livro, eu cheguei a ler aqui o prefácio e começar a ler. Eu acho que eu não passei da terceira página. E ele ficava ali, na mesa de cabeceira da minha cama. E eu não li nada. Eu não sei por que eu tenho esse estigma de que é tão desconfortável pra mim passar um tempo só lendo. Sabe por que é tão tedioso? Eu nunca gostei de ler, nunca gostei de ler. Sempre li por obrigação, sempre li porque eu precisava completar alguma coisa. E não sei se é porque eu tô com a cabeça completamente poluída, destruída, sabe? Porque isso sempre foi assim. Antigamente, na época, não tinha Reels, TikTok, essas paradas. Eu nem uso TikTok porque eu sabia que isso ia ser terrível pra mim. Então, assim, até hoje eu nunca baixei o TikTok e eu fico vendo só Reels no Instagram. Inclusive, no ano passado, no ano de 2024, eu fiquei o ano inteiro fora do Instagram. Não completamente fora, porque como eu trabalho com isso, eu não tenho como ficar por fora. Mas, para uso pessoal, para uso do dia a dia, eu não tinha mais. Então, eu desinstalei o app, eu não tinha mais o app no celular. Eu acessava só para coisas muito pontuais, para acessar o perfil de uma pessoa, de alguma referência que eu tô buscando. Então, eu não usava nada. Nunca fui de postar muito. Na verdade, eu tenho, assim, meu vai e vem, e às vezes eu posto, às vezes não. Mas eu fico muito tempo sem postar. Eu acho que a última vez que eu postei uma foto foi em 2023, por exemplo, né? Eu tinha até me programado para postar, sei lá, o dump de abril, agora que acabou de virar maio. Tinha separado umas fotos legais, mas não sei por que eu fiquei com uma desvontade. Não sei dizer, eu tinha separado umas fotos tão legais, que eu tava me divertindo tirando fotos, que eu fiz muitos passeios com meus pais. Queria postar essas fotos e mesmo assim eu não postei, sabe? Eu acho que tem alguma coisa, alguma trava aqui na minha cabeça que tá me diminuindo, que tá tirando a minha autoestima, a minha vontade das coisas. Não sei, acho que eu preciso aprender a afirmar que as pessoas não estão nem aí pra mim, que eu devia fazer as coisas que eu quero. Esse canal é o maior exemplo, mas assim, vamos aos poucos. Sei lá, gente, eu só sei que eu tô debulhando várias paradas na minha cabeça e tá super tarde e eu não tô conseguindo. Tipo assim, eu já não consigo. Geralmente eu não consigo formalizar as coisas que eu tô pensando da maneira que eu quero. Imagina agora que eu tô tentando fazer quando eu tô cansado. Mas eu decidi gravar mesmo assim porque eu não queria ficar parado em gravar nada, porque eu quero criar esse hábito de expor as coisas que eu tô pensando. Eu vou me dar o crédito de que são meia-noite, já passou da meia-noite, tá? Passou poucos minutos, mas eu vou falando, eu vou parando, cortando e o tempo vai. Eu queria parar de enrolar pra fazer as coisas, de dizer o que eu tô pensando. Então, enfim, gravei. Ficou umas falas terrível aqui, eu sei muito bem disso, frustrante demais, mas tomara que amanhã com a cabeça melhor eu consiga. Bom dia, quarta-feira. Ontem eu tava bem frustrado com as coisas. Então agora, enquanto eu tô tomando café, na verdade eu tô preparando o café, né? Eu vou colocar numa lista as coisas que eu quero fazer, que eu quero mudar na minha vida. Depois vou escrever o que eu preciso fazer para cada uma dessas coisas dar certo. Eu vou separar assim por âmbitos da vida, porque eu acho que vai ficar mais fácil de administrar, né? Não sei, aí hoje eu já acordei assim com aquela vontade de viver maluca. Aí, ao invés de eu ficar só de pijama trabalhando, geralmente eu troco a parte de cima porque é a parte que aparece. Hoje eu decidi me vestir por completo. Daqui meia hora, na verdade, eu vou começar a trabalhar. Então eu tenho esse tempinho pra pensar as ideias, enquanto eu tomo meu café da manhã. Só agora eu vou sair, feira noturna do parque aqui da minha cidade. E esse é o lookinho que eu tô usando. Na verdade é a roupa que eu tô usando desde manhã cedo. Não me preparei muito. Eu e ela e eu, sempre.
sabe eu assino qualquer dia desse. Eu tenho muita vontade, porque eles têm lá um plano família, né? E aí você, eu queria assinar pra, tipo, todo mundo na minha família de uma vez. Eu tô na família do meu tio lá, por isso que eu tenho. E é bom, você pode baixar vídeo pra ver no ônibus, tá ligado? Você pode rodar em segundo plano o vídeo. Bom demais. Gente, eu voltei da feira. Eu tava no embalo aqui. Eu tomei 2 chopp de vinho, então eu tava assim, ó. E aí eu aproveitei a energia pra lavar a louça. Levei o amontoado de louça que tinha. E agora eu vou praticar coreano, porque ontem eu meio que estipulei que eu ia fazer isso todo dia, né? Eu ia escrever, praticar o coreano escrito, né? Antes eu tava só fazendo Duolingo, agora eu vou fazer realmente o escrito. Ontem comecei fazendo só escrevendo as palavras que eu conhecia ou que eu tinha descoberto pelo Duolingo. E eu vou continuar escrevendo, porque eu não escrevi todas da última vez. E quem sabe eu repito algumas, né? Porque a minha letra, ela é terrível. Vou mostrar pra vocês. Eu ainda comprei um caderno quadriculado pra ver se me ajuda, mas talvez os quadradinhos sejam muito pequenos. Enfim, mas olha só que tenebroso está. Acho que não vai dar nem pra entender nada. Mas é isso, eu tô só colocando as palavras e escrevendo o que elas significam em inglês do lado. E agora, se você me pergunta se eu lembro elas, não lembro. Eu tenho que repetir elas para ver se dá certo. Vou procurar alguns exercícios que eu posso usar para memorizar que sejam melhores do que só escrever. Aproveitar que eu vou fazer a rotina antes de dormir, falar umas coisas. Eu anotei as coisas de manhã cedo que eu queria mudar. Foi até bom, né? Tipo assim, eu consegui ter uma visão panorâmica assim das coisas que eu gostaria muito de mudar, que eu sempre soube, na verdade, é uma coisa que fica cutucando na minha cabeça. Só que eu não consegui entrar em detalhes em cada uma das coisas, né? Eu ia fazer isso depois que eu voltasse da feira hoje, mas eu tô muito cansado e eu cheguei, lavei a louça e estudei as paradas do coreano, eu tô cansado. Eu ainda perdi um tempinho que depois que eu terminei, eu fiquei um tempo deitado na cama assim, só pra eu descontrair e responder umas mensagens. Acabou ficando tarde, né? Agora são 5 pra meia-noite e acho que era bom eu dormir, que amanhã eu levanto cedo pra trabalhar. Então eu não vou entrar em detalhes desses tópicos, mas agradecer aqui a Lívia por ter feito aquele vídeo e ter postado e ter aparecido na minha timeline, porque misericórdia, eu achei até um pouco assustador o que essa mulher falou no vídeo, porque são tantas coisas que eu me identifiquei ali. Não é tipo, num geral, sabe? Ela falou pontos muito específicos, assim, sobre a parte intelectual da vida dela, de relacionamento, tudo, da parte do trabalho, sabe? Nossa, foi maluquice, assim, maluquice. Me despertou muitas coisas, assim. Bom, só que agora entra numa questão que é o seguinte. Eu estou fazendo muitos compromissos comigo mesmo. O meu eu do passado tinha muito essa questão de não se respeitar, não cumprir as coisas que eu comprometia comigo mesmo. Sei que eu tô, assim, fazendo um esforço muito maior
né, pra eu tentar resolver essas coisas. Só que eu tô com medo de colocar coisa demais, entendeu? Eu tô abusando dessa minha força de vontade, que eu não sei se vai durar muito, que eu tenho uma tendência a começar as coisas a desistir. Eu vou tentar maneirar, sabe? Ou colocar prazos muito longos, ou cortar as coisas, sabe? E aí eu penso também que já tô na quarta-feira e eu tenho, assim, eu gravei mais coisa do que eu tinha gravado da primeira vez que eu fiz o meu primeiro vlog. Tudo bem, era meu primeiro vlog, mas eu fiz no feriado, assim, eu comecei gravando na quinta-feira. Foi quinta, sexta, sábado e no domingo eu decidi editar. Dessa vez eu comecei gravando as coisas já na segunda-feira, tô na quarta e já tem muita coisa, e eu tô com medo de que o vídeo que eu posto fique imenso. Não sei porque eu tô com medo, na verdade, né? Não tem problema no vídeo ser imenso sem postar. Mas aí eu tava me perguntando se eu não faço, tipo assim, eu faço um vídeo pra um tanto da minha rotina e um outro vídeo pro resto que for acontecendo, sabe? Só que aí, o que acontece? Eu não quero me comprometer com mais essa coisa, né? O YouTube tá sendo a principal coisa, a coisa mais importante. Mas eu também não quero colocar a carroça na frente do boi e prometer que eu vou ficar fazendo vários vídeos e no fim das contas não conseguir. Sei lá, vou tentar fazer o que der na telha. Eu achei o esquema de editar no domingo legal. Eu passei o dia inteiro no domingo editando o primeiro vídeo, passei. Mas foi a primeira vez que eu editei, foi a primeira vez que eu usei o aplicativo, eu tava usando o Premiere. Aproveitar que eu sou designer e eu pago as porcarias da Adobe e eu tenho acesso, então eu usei o Premiere. E foi bom que eu fiz uma ediçãozinha maneira lá, só que eu nunca tinha usado, né? Eu tinha usado o After Effects e eu nunca tinha usado o Adobe Premiere. Teve essa curva para aprender a mexer e agora que eu sei um pouco melhor, talvez eu faça mais rápido. Só sei que eu tô empolgado. Eu não queria compartilhar muito com as pessoas ao meu redor. Eu queria que o YouTube fizesse o papel dele de divulgar o vídeo, porque é o melhor a se fazer também. Dizem, porque aí quem assiste os seus vídeos são as pessoas que estão realmente interessadas no seu conteúdo. Isso aqui que eu tô passando é ácido azelaico, foi a dermatologista aqui. Mas voltando, é mais interessante que o YouTube use os próprios algoritmos deles para indicar os seus vídeos para outras pessoas. E é o que eu vou deixar fazer. Obviamente que eu compartilhei assim com os meus melhores amigos, com as minhas amigas o vídeo e tal. Mas depois eu falei assim, ó, não vou ficar mandando linkzinho não. Se quiser ver, se inscreve aí. E é isso. Então, inclusive, se vocês estão vendo aí, um beijo para todos vocês. Amizades queridas que estão me acompanhando aqui nessa minha nova empreitada youtuber. Sem pressão, mas conto muito com o like de vocês, tá? Senão, friendship's over. Brincadeira, gente, não tem nada a ver isso. Eu sei que tudo isso tem me feito muito bem, porque eu tô usando o vlog como desculpa pra eu lutar contra a procrastinação. Assim, além da força de vontade de eu querer fazer as coisas, eu tô tendo desculpa, tipo, isso aqui seria um bom tipo de coisa pra eu gravar, sabe? Isso ia ser interessante pra eu colocar no meu vlog. Essas coisinhas. Vou aproveitar pra gravar as coisas mundanas e transformar ela. É o tal do romantizar a vida, né? Ainda bem que inventaram essa palavra romantizar. Amei. Vou me apropriar dela como estilo de vida agora. E me transformando. Ontem eu fiquei umas 2 horas pensando assim, as coisas que eu queria mudar na minha vida. Eu nem consegui terminar porque eu tava tarde, né? Só que aí hoje eu já acordei assim, me sabotando muito. Eu acordei no horário, mas eu decidi ficar no celular, na cama, até quase da hora de eu trabalhar. E aí tem que fazer tudo correndo. Ficou chateado comigo, né? Bom, no começo dessa semana eu tava tão assim, empolgado, animado pra eu fazer as coisas e querer mudar de vida, eu quero. E aí, logo
uns 3 dias depois já tem esses comportamentos aí, sabe? Então assim, acordei meio atrasado e eu já tenho um monte de coisa pra fazer. Não deu tempo de eu preparar café, então eu sei que é errado, mas eu decidi só sentar aqui e trabalhar sem café da manhã mesmo. Eu tô também um pouco chateado porque essa semana eu queria ter feito mais do que eu gostaria no trabalho, né? Às vezes eu sinto que não tô desempenhando o que eu queria desempenhar. Principalmente porque essa semana a gente foi uma semana assim, light, entre aspas, né? Que não teve assim, demandas novas pra mim fazer. Teve algumas que surgiram de última hora por conta de uma viagem lá que aconteceu. E aí eu precisei fazer umas telas e tal. E isso me levou um tempinho e acabou atrasando algumas outras demandas, mas eu também sinto que parece que eu não tava muito inspirado essa semana pra fazer as minhas paradas. Obviamente que isso atrasa um pouco, né? Eu não vou conseguir entregar um negócio legal porque eu demoro mais tempo pra eu ter convicção de que aquele material tá digno, né, de ser utilizado. Aí chega no fim da semana, a gente dá uma visão panorâmica, assim, de tudo que aconteceu e eu fico insatisfeito com o meu próprio resultado. E aí isso é mais uma micro coisinha para me ajudar a me diminuir, digamos assim. É o começo do final de semana e eu tô torcendo para que eu consiga transformar esse dia numa coisa melhor, sabe? Ainda é só de manhã cedo e acho que ainda dá para fazer algumas coisas no dia que eu posso revitalizar essa minha mentalidade. Eu até agora acho muito doido, porque ontem eu fiquei a noite inteira quebrando a cabeça, caducando aqui as coisas que eu queria melhorar no meu quesito pessoal e intelectual e sobre por que eu fico choramingando. Pra mim, isso aqui que eu tô fazendo não é choramingar, eu só tô colocando em palavras o que aconteceu, porque aí eu acho que talvez seja mais fácil de eu contornar essas situações e também porque vocês podem me ajudar, talvez, com alguma sugestão, não sei. Eu queria não ter essa pulguinha que fica atrás da minha orelha porque me impede de fazer as coisas ou de desistir, sabe? Eu queria ter essa força física de só levantar e fazer as coisas mesmo que eu não queira. Sei lá, assim, odiando mesmo, não tendo vontade mesmo, só levantando e indo, sabe? Sei lá, deu 7 horas, 7h15 eu quero estar de pé. Mesmo desacordado, assim, sei lá, só arrancar o cobertor e sair da cama. Era isso que eu queria fazer, sabe? Não sei como é que eu crio esse tipo de coragem. Mas também não são todos os dias que isso acontece, vai. Geralmente eu não tenho problemas pra levantar cedo. Mas é isso, eu vou trabalhar e depois eu penso no que eu faço. Dessas coisas que eu quero melhorar. Gente, acabei de sair da reunião de fechamento. Não sei, hoje foi um dia de total sabotamento, assim. E aí depois que acabou a reunião, eu recebi mensagem das minhas líderes, um áudio delas agradecendo por tudo que eu tenho feito e como elas estão contentes com o que eu tô fazendo, sabe? Com o meu comprometimento. Meu Deus, e aí foi uma mensagem super bonita, assim, super incentivadora, só que ainda tem essa dificuldade de aceitar o elogio. Instintivamente o que eu pensei foi que talvez durante a reunião, que foi online e eu tava com a câmera ligada aí, talvez eu tivesse com uma cara muito terrível, nem sei se eu tô com uma cara muito, sei lá, melancólica ou alguma coisa assim. Só sei que foi a primeira coisa que eu pensei, de que elas me viram e elas acharam que eu tava num dia ruim e elas decidiram me elogiar. Mas na verdade eu acho que não foi nada disso. Eu acho que eu deveria aprender a aceitar que as coisas acontecem porque eu mereci, eu fiz por merecer. É muito doido, eu preciso aprender a acreditar no meu potencial. Que não é nem isso, né? Eu sei que eu posso ir muito longe, eu posso fazer coisas grandiosas, mas é mais respeitar ou saber colocar, saber mensurar que o que eu faço é suficiente, ele é verdadeiro, ele é importante. Não sei, eu tenho dificuldade de pôr qualquer coisa em palavras. E aí, inclusive, até pra eu responder elas depois, foi assim, nossa, o que eu vou falar aqui, sabe? E elas me mandaram um áudio, sabe? Elas falaram assim, o que elas estavam pensando sinceramente. Mas se fosse no meu lugar, eu não conseguiria. Eu ia ficar todo embananado, porque eu tenho coisas que eu gostaria de falar, que eu sei que tá, tipo assim, tá aqui na minha cabeça, meu. Tá aqui o que eu sinto, o que eu acho, mas eu não consigo colocar isso em palavras, entendeu? Sei, às vezes eu preciso arranjar um outro método, né? Às vezes não precisa ser por palavras. Eu quero ser por palavras porque eu sei que isso vai me abrir portas no futuro. Talvez me falta terapia, preciso voltar pra terapia, pode ser também. A terapia era ótimo nesse quesito, né? Quando eu ia na terapia eu falava muito, falava tudo que eu tava indo, tava despejando tudo que vinha na minha cabeça. E, nossa, e era ótimo porque a minha terapeuta, ela colocava tudo que eu tava, assim, eu vomitava as coisas
e ela trazia de volta organizado e ainda com as palavras que estavam me faltando. E é muito doido isso. É isso, eu preciso voltar pra terapia. Vou ter que colocar isso na lista que eu tava fazendo. Mas tá bom, eu ainda tenho algumas coisas pra fazer aqui do trabalho. É sexta-feira, eu ia sair, mas não vou mais. Vou fazer essas coisinhas que estão pendentes do trabalho. Vou no mercado, vou comprar alguma coisa pra fazer no jantar. Talvez eu faça um carbonara. Ou meu prato assim, go to, tipo, preciso de uma coisa muito gostosa e muito fácil de fazer. Eu faço carbonara. E assistir dorama enquanto eu como. Não sei, pode ser. Ou na verdade, eu preciso estudar, né? E terminar as paradas. Foco, vamos ter foco. Vamos ter foco. Vamos ter foco. É isso aí. Nossa, iluminação muito boa aqui desse ponto que eu achei, mas beleza. Seguinte, eu tinha prometido pra mim que eu ia fazer várias coisas esse final de semana. Não fiz nada, né? Eu achei que eu ia ter a disciplina pra fazer as paradas e novamente não. Mas uma coisa é certa, me deu uma certa paralisia, porque conforme eu fui pensando as coisas que eu queria mudar na minha vida, eu fui vendo, tipo, quanta coisa é. E aí eu não sabia no que focar ou quando começar, sabe? Então, assim, eu não terminei de pensar em tudo. Eu vou continuar fazendo a listinha, né? Tô procrastinando, mas eu vou continuar a fazer. E eu decidi que eu já escolhi uma coisa pra melhorar já nessa semana que entra, independente do resto que eu tenho que fazer, né? Então, por exemplo, eu quase me matriculei impulsivamente num curso de coreano, mas eu vou primeiro testar algumas outras ferramentas que estou usando aqui e estudar por conta. Se eu não tiver progresso, aí eu vou pro curso mesmo, porque aí eu tô só perdendo tempo. E a outra coisa é que amanhã eu decidi que eu vou na academia. Eu vou porque, assim, dá pra eu ir logo de manhã cedo, vou fazer lá, não sei se é matrícula, vou pagar lá esqueci o nome, caramba, adesão? Não lembro. Daí eu vou lá na academia, aproveitar que tem personal, tem tudo lá, tipo assim, pra me instruir, fazer as coisas. Depois que eu sair lá, eu vou procurar uma nutricionista e já agendar pra ver o que eu posso fazer pra melhorar. O aspecto que eu mais quero melhorar, que tem me dado muita insatisfação, é a questão da saúde, da alimentação e do meu corpo mesmo. A minha autoestima é completamente dependente do jeito como eu enxergo o meu corpo. Acho que esse era um ponto que eu mais enrolo. Vou ver se dá certo. Vou ver, não, vou fazer dar certo. Pensar assim, vou fazer dar certo. E por enquanto vai ser só isso. Eu vou focar só nessas coisas, porque eu acho que se eu quiser mudar 300 coisas, eu não vou conseguir. Eu vou ficar paralisado, igual eu fiquei esses últimos dias. Assim que eu terminar, que eu conseguir inserir isso na minha rotina, que isso for uma coisa recorrente, que eu não preciso mais fazer tanto esforço assim pra continuar praticando, aí eu posso tentar outras coisas. Agora é domingo, quase 7 horas da noite. Geralmente era pra eu estar editando o vídeo e eu nem comecei. Porque eu tinha estipulado pra mim que eu ia postar o vídeo assim na segunda-feira, né? Eu gravo durante a semana, edito no domingo e eu posto pra sair na segunda-feira.
Vamos ver se vai dar certo, né? Inclusive, eu fiquei postergando muito continuar gravando. Eu tinha me prometido pra mim fazer várias coisas essa semana e eu não cumpri. E eu ia ficar com aquela sensação de... Tenho só parte do conteúdo que eu queria mostrar, mas acho que eu tô esquecendo que eu tô usando isso aqui pra me divertir. Segundo, pra eu compartilhar as coisas que tá na minha cabeça. Terceiro, não tem problema. Isso aqui é um diário do meu progresso. E errar e falhar, tá tudo certo. Eu não devia ter vergonha de postar essas coisas. E aí eu já tava achando que talvez eu não fosse postar o segundo vídeo. Eu cheguei a ter os pensamentos, não, isso que você tá fazendo é idiotice, não sei o que lá. Sabe, veio voltando pra mim esses pensamentos sobre dar a cara a tapa e criar e fazer um canal. E eu acho que eu tenho que postar com essa sensação mesmo, sabe? Até eu deixar de ligar pra essas coisas. Então é isso que eu vou fazer. Vou editar o vídeo. Assim, vocês estão vendo essa mensagem só no final do vídeo e com o resultado já. Mas eu vou fazer o que der com o que eu tive, que eu consegui gravar. Espero que tenha ficado legal.